Olá, me chamo Matheus Fernandes e hoje eu e meu grupo vamos apresentar o projeto Codificador de Imagens Binárias desenvolvido em C, proposto pela disciplina Algoritmos de Programação 2, ministrado pelo professor Ivan Carlos Alcântara, no curso de Ciência da Computação da Faculdade Mackenzie. Eu vou começar mostrando as funções do projeto, então eu vou passar por cima de algumas que são mais acessórias e vou me demorar mais nas funções principais. Então, a primeira e a segunda função elas tratam da alocação dinâmica da memória nas matrizes, e a segunda ela trata sobre a limpeza dessa memória alocada em cada matriz que a gente vai usar, inclusive usando a função free. A terceira função print matriz, ela printa a matriz chamada na função. A função pbx, verificação, verifica se a matriz ela é composta apenas por 0 ou 1. Nesse caso aqui a gente compreende o 0 como um ponto branco, né, um pixel branco, e 1 como um ponto preto. Então quer dizer se a matriz ela é só preta ou se ela é só branca, se ela é homogênea. Né? Se ela não for, ela for mista, printa-se aqui x e retorna 1. Esse retorna 1 ele vai ser importante daqui a pouco, na próxima matriz, mas a proposta do trabalho é justamente codificar as imagens numa série de letras BPX. Então, é aqui que essa codificação acontece. Né? Então, ela passa pela verificação para ver se só tem preto ou branco e depois printa em sequência as letras correspondentes. Essa daqui é a função principal que norteia o projeto, então a fatia matriz é o nome dela. No começo, ela verifica se a matriz ela é branca ou preta ou ela é mista. Então, se ela for branca ou preta, ou aqui no caso, se if ppx for diferente de 1, ela vai retornar. Então, aqui é um caso base que a gente identificou. Esse if aqui é quando a matriz tem só um elemento, então ele retorna também. São aquelas matrizes que são as mínimas que a gente colocou aqui. E aqui que acontece a lógica de todo esse projeto. Então, a matriz ela é inserida, e dependendo da quantidade de colunas ou linhas, se elas forem par ou ímpar, ele vai armazenar a quantidade, a posição que essa matriz ela vai ser cortada. Né? Então, aqui a gente usa um operador ternário para decidir isso. Então, se ela for ímpar, ele vai pegar metade mais 1 e cortar essa matriz em 4 quadrantes. E se ela for par, ela vai pegar metade e cortar em 4 quadrantes também. Aqui começam as funções recursivas, então cada quadrante tem uma função recursiva, e essas funções elas só acabam quando chega no último caso, né, no caso base. Então, o primeiro quadrante ele faz todo esse caminho de imprimir as letras do PPX, de verificar, de cortar, e aí depois volta, faz o segundo quadrante, aí faz todo o processo, depois volta, faz o terceiro quadrante, faz todo o processo, depois volta e faz o quarto quadrante. E assim finaliza o programa. Eu sou o Ricardo, vou comentar o código da linha 78 a 117. Entre as linhas 78 e 97, o programa trata da opção do comando help. Quando o usuário executa o programa com o comando interrogação ou comando help, ele exibe na tela as instruções de uso. Primeiro mostra como o programa deve ser executado e quais argumentos estão disponíveis. Depois ele explica que o programa serve para codificar imagens binárias que podem ser inseridas manualmente ou selecionadas entre as opções pré-definidas. Também detalha o que cada argumento faz. E o comando help mostra as instruções, e o comando manual permite a entrada manual dos dados da imagem. E o comando register usa imagens pré-definidas numeradas de 1 a 5. E entre as linhas 98 e 117, o programa executa um modo manual, que nessa parte ele pede para o usuário informar a quantidade de linhas e colunas da imagem. Em seguida, a matriz é criada dinamicamente com a função alocação matriz. O usuário então digita os valores da imagem linha por linha. Depois disso, a matriz é exibida na tela com a função print matriz e passa por processamento com a função fatia matriz, que divide a imagem em partes menores. Por fim, a memória alocada é liberada com a função limpa matriz. Essa parte é usada quando o usuário quer testar uma imagem personalizada diretamente pelo terminal. Oi, meu nome é Arthur e eu vou comentar o código entre as linhas 125 e 236. Bom, o meu trecho do código é responsável por lidar com funcionalidades específicas do programa, ativadas quando o usuário executa o programa com as opções "-r" ou "-register". Essas opções indicam que o usuário deseja visualizar ou testar uma das imagens registradas que já vem predefinida dentro do código. Quando essa opção é usada, o programa espera um segundo argumento, que é um número, indicando qual dessas imagens ele quer carregar. Por exemplo, se o usuário digitar programa "-r3", o programa entende que deve carregar a imagem de número 3. A verificação do argumento ocorre com o argv1. Se o argv1 é igual a "-r" ou "-register", ele começa a checar o segundo argumento. Se não for, ele imprime um código de erro e encerra o programa. Agora, para a leitura da opção, o programa pega o argv2 e converte ele em um número inteiro. Esse número é usado dentro de um switch case, uma estrutura que permite tratar várias possibilidades de forma organizada. Dentro do switch case temos 5 casos. Cada um desses casos define uma matriz de inteiros que representa uma imagem binária.
Essa imagem pode representar formas geométricas, rostos, padrões. Por exemplo, no caso 5, a imagem forma um rosto sorridente. Para cada caso, o que o programa faz é criar a matriz teste com valores fixos, isso é feito com um array bidimensional, como o int teste 35, alocar dinamicamente uma nova matriz temporária com as mesmas dimensões, isso é feito com a função locação matriz, que utiliza ponteiros para criar uma estrutura dinâmica de memória. Copia os valores da matriz teste para a matriz temporária, isso é feito com dois fors alinhados, um para a linha e outro para a coluna. Imprime a matriz na tela usando o print matriz. Executa a função chamada fatia matriz, que faz o corte e a análise da imagem. Libera a memória alocada dinamicamente com a função limpa matriz, para evitar vazamento de memória. De forma resumida, esse trecho do código é a área de testes, que pega exemplos fixos de imagem e permite que o programa execute as funções principais, como impressão e processamento, sobre as imagens 1 a 1.